Fala, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui nessa edição quase da madrugada, né? Do canal Gigante Glorioso, enfim, muitos compromissos, atividades aí, mas a gente tem algumas informações, notícias para você e, é claro, todo mundo feliz da vida com a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, que nos dá a possibilidade de abrir 6 pontos de diferença para o vice-líder Palmeiras. Uma oportunidade difícil de conseguir durante todo o Campeonato Brasileiro. Vale destacar aqui que em nenhum momento, até agora, nesse campeonato de 2024, a diferença foi maior do que 4 pontos entre líder e vice-líder. É uma grande oportunidade, mas o Botafogo vai ter que jogar bola, vai ter que jogar futebol, porque o Vasco não está ali para fazer figuração, né? A gente viu Corinthians e Palmeiras, e eu falei isso para vocês aqui, que era um jogo em que o Palmeiras estava propenso a perder pontos, porque o desespero do Corinthians é muito grande, jogando no campo do Corinthians, então tinha muita coisa ali realmente favorável ao Palmeiras perder pontos, e a gente, é claro, agradece. Agora o Botafogo tem que fazer a parte dele dentro de campo. E algumas informações legais são Júnior Santos postou a arte do jogo, dando aí indícios de que será relacionado para essa partida Botafogo e Vasco, né? Então já era uma previsão de que o Júnior Santos atuasse, fosse pelo menos relacionado, estivesse à disposição, e ao que tudo indica, o jogador postou ali a arte da partida nas suas redes sociais, ao que tudo indica, o Jacaré pode estar de volta nesse jogo contra o Vasco da Gama, galera. Outras informações importantes também, né, envolvendo o Botafogo, falando com alguns amigos, né, há pouco tempo agora, o Thiago Franklin, ele postou na sua rede social que o jogo Botafogo e Vitória, ele pode ser no Newton Santos. Com todo respeito à banda Forfã, né, tem seus fãs e tal, mas é diferente de um show do Bruno Mars, é diferente de um show do Coldplay, né? Então assim, não é algo, apesar de já ter vendido ingresso à beça, né? Não é algo que vai ter tanto impacto mudar a data de um show do Forfã. Não é como o show do Bruno Mars, né, que não é daqui, enfim. Então o Botafogo trabalha, segundo o Thiago Franklin, para mudar, alterar a data do evento do show do Forfã, para poder atuar no estádio Newton Santos contra o Vitória. É importantíssimo, né, atuar dentro de casa, no seu estádio, vai ser importantíssimo para o Botafogo. Então, segundo o TF, aí algumas situações estão acontecendo em favor dessa mudança, não do jogo do Botafogo, mas do evento que teria no dia agendado para Botafogo e Vitória. Agora, gente, como foi importante, né, essa derrota do Palmeiras, até para a gente, fazendo um recorte da fase final do campeonato, de como o Palmeiras está vivendo o seu momento ruim, né? A gente sempre fala assim, tem um time que vive um momento de instabilidade. Todo mundo tem o seu momento de instabilidade na temporada. E o Palmeiras parece estar vivendo essa instabilidade. O Palmeiras parece estar numa gangorra para baixo. Mas não perdia 11 jogos e tal. Mas nos últimos 4 jogos, vamos fazer o recorte aqui, nos últimos 4 jogos do Palmeiras, o Palmeiras só venceu um jogo, que foi contra o Juventude. No mais, empatou com o Bragantino, empatou com o Fortaleza e perdeu para o Corinthians. E vale dizer que o Palmeiras, desses 4 jogos, enfrentou 3 adversários da parte de baixo da tabela. 2 de zona de rebaixamento e um que já esteve muito tempo na zona de rebaixamento, que é o Corinthians. Bragantino e Juventude, Z4, e Corinthians, que ficou no Z4 boa parte do campeonato e agora deu uma boa respirada com essa vitória sobre o Palmeiras, dá uma moral, né? Então vamos destacar aí hoje o Yuri Alberto, que perdeu o gol, sempre vai perder gol, né? Mas pelo menos fez gol. O Rodrigo Garro, que joga muita bola, né? É um excelente jogador esse Rodrigo Garro, não sei se fica no Corinthians, mas é excelente jogador. E o Corinthians fez aquilo que a gente esperava que fosse feito. Jogar para sua torcida, com raça, com dedicação. O Palmeiras dominou o primeiro tempo, mas quem venceu o primeiro tempo foi o Corinthians, e depois o Yuri Alberto matou o jogo e o Corinthians conseguiu essa vitória importantíssima
para o nosso campeonato também, né? Para o campeonato deles, mas especialmente para o nosso campeonato, porque a gente tem uma chance que nunca tivemos durante o campeonato inteiro, que é vencer dentro do Newton Santos e abrir uma distância de 6 pontos para o vice-líder. E abrindo essa distância de 6 pontos, a gente vai administrar, podendo... Você tem que vencer o Vasco, tá, gente? Tem que vencer o Vasco. A gente viu aí que clássico não tem favorito, né? Então, vencendo o Vasco, a gente chega a 6 pontos de diferença do Palmeiras para poder administrar isso. Você tem jogo contra o Cuiabá, que é um jogo que você tem que vencer. Depois você vai contra o Galo lá em Minas Gerais. Dependendo do Galo que entrar em campo, um empate não é um resultado ruim. Vale lembrar que o Palmeiras vai pegar o Bahia fora de casa, né? E aí a gente consegue chegar, se tudo der certo nesse jogo contra o Palmeiras, com uma vantagem que esse jogo, vamos supor que a gente perca, né? Que esse jogo não seja providencial para perder uma liderança, porque aí você chega numa final de Libertadores ainda na liderança do Brasileirão. Então o cenário está ficando bom para o Botafogo. O Botafogo ele tem que fazer a sua parte, não é depender de ninguém, não adianta o adversário perder e você não pontuar. Então o Botafogo amanhã no jogo contra o Vasco tem que ter muita concentração, porque o Vasco vai ter retornos, o Hugo Moura volta, o Vegete volta, o Felipe Coutinho está fora do clássico, não vai jogar, mas o Verratti é o grande jogador desse time do Vasco. Então o Botafogo tem que ter muita atenção, até porque não vai ter a sua zaga Bastos e Barbosa, né? O Adrielson é a única modificação que deve pintar aí nesse jogo do Botafogo contra o Vasco. E é claro que amanhã a gente vai explorar muito isso nessa esperança de, Deus quiser, abrir 6 pontos para o Palmeiras, faltando 6 rodadas aí, galera. É administrar o sonho do tricampeonato. Um beijo grande para vocês, desculpa esse vídeo super tarde. Saudações alvinegras, fui.